eu quero dizer para você nessa noite: convide Jesus, a luz que brilha em meio das trevas, para estar com você 24 horas. Amados, nós passamos tantas situações complicadas na nossa vida. É situação financeira, é situação complicada na família, é situação com os filhos, com o marido, com a esposa, é situação emocional, espiritual, e muitas vezes essas vozes inundam a nossa mente, e nós começamos a acreditar nelas, porque o problema não é o que ela fala, o problema é o que você acredita. É o que me incluo nessa, porque sou ser humano. Eu quero convidar você a pensar em estar mais próximo de Jesus o possível, a cada dia, porque Ele é aquele que silencia e traz segurança ao teu coração, à tua mente. Nessa caminhada com as mulheres aqui da igreja e trabalhando nessa área, quantas vezes eu já ouvi, não só mulheres, mas homens também dizendo a respeito de: não tenho mais prazer, não tenho mais vontade, não quero, só tenho um pensamento: desistir de tudo. Não sei se você sabe, mas as maiores causas de suicídio são transtornos mentais não tratados, uso abusivo de álcool e de droga, traumas emocionais que nós carregamos muitas vezes até mesmo da infância, abuso, não só sexual, mas abuso verbal ou até não verbal, isolamento social e solidão, e problemas familiares e problemas de relacionamento. São as maiores causas. Existe um monte de causas, mas as maiores são essas. As mais preocupantes e que mais têm levado pessoas a desistirem da sua vida. De repente, se você já passou algum momento de conflito interior tão grande que chegou a pensar em desistir da sua vida, eu quero te dizer algo muito importante da parte de Deus: você não está sozinho. Eu sei que nesses momentos de dor, a coisa que mais brota na nossa mente e no nosso coração é: estou sozinho, agora não tem mais jeito. Mas essa é uma das maiores mentiras que Satanás coloca como verdade na nossa vida. Ele vem com tanta sutileza e nós acreditamos nisso. Eu não posso falar para o irmão, eu não posso falar para a irmã, eu não posso falar para o meu pai, eu não posso falar para minha mãe, eu não posso falar com o pastor, porque vão me julgar, vão me condenar, vão me sentir menos, vou ser inferiorizado. E nessa a gente acaba desistindo da nossa própria vida. Eu quero dizer que você não está sozinho enquanto pessoa, porque existem pessoas que você pode confiar. Existe sempre alguém que Deus coloca no nosso caminho. Pessoas muitas vezes improváveis. E eu me lembro agora de uma passagem bíblica. Sabe aquele moço que estava jogado à beira do caminho? E passou ali as pessoas mais prováveis, os melhores. Homens espirituais. Passou ali um homem conhecedor da verdade. Dois, na verdade. Dois homens que conheciam. Eram judeus, homens que conheciam a Deus. Passaram, olharam aquele homem machucado, jogado à beira do caminho e julgaram. Não. Mas passou um improvável, um que ninguém dava nada, um samaritano. E esse foi lá, olhou, limpou as feridas, pegou pela mão, levou até um lugar, pagou
para que cuidasse dele. De repente, quem vai te ajudar não é aquela pessoa, mas Deus nunca vai te deixar só. Então, abra seu campo de visão. Você não está só. Você não está só. E se de repente, falando de pessoas, você ainda acha que não tem ninguém, eu quero te dizer, Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. A presença de Deus, ela é tão poderosa. Ela é tão poderosa. Ela é tão maravilhosa. E eu quero te apresentar nessa noite, se você não conhece. Ele é o único que traz uma paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que te alcança no meio da loucura do dia a dia. Aquela paz que você sente, você fala assim, nossa, agora eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Não tem como escapar disso. Não tenho o que fazer e você está em paz. Aí você fala, mas por que eu estou tão em paz? É porque Ele é a paz que excede o entendimento. Ele é a paz quando você está no meio da angústia. Ele é a paz quando você acha que não tem saída. Ele é a paz quando tudo dá errado. E tem dia que tudo dá errado. Aí você pode falar assim, mas eu sou cristão, por que dá errado? Porque você é ser humano e você está num mundo em que Satanás está mergulhado nele. Só que o nosso Deus te garante a paz que excede o entendimento. Pastora, como que você pode falar isso? Porque Ele é a minha paz. E como ser humano, como você, tem dias de angústia que eu passo. Dias que eu também acho que não vai ter jeito. Dias que a minha mente tenta me trair. E essas vozes aqui... Ah, então você também tem essas vozes. Não, eu não tenho, mas elas me perseguem. E te persegue também. E tentam dizer que você é fraco, que você é feio, que você não vale nada. Que tem sempre alguém melhor que você. E tem mesmo. E está tudo certo. Porque eu não tenho que ser melhor do que ninguém. E nem você. Você tem apenas que viver a sua vida e ser melhor que você a cada dia mais. É vencendo as nossas limitações, não as limitações das outras pessoas. Com a garantia que Ele está junto conosco. Ah, e a Bíblia está repleta de personagens, de pessoas, homens que venceram coisas extraordinárias, que passaram como essa personagem aqui. Elias, conhecidíssimo da igreja. Homem, uau, poderoso. Desafia uma nação. Desafia os profetas. Desafia um reino. Desafia Jezabel. Ora e fogo cai do céu, consome o holocausto encharcado. Tem poder para matar todos os profetas de Baal. Homem que a gente olha e fala, uau, quero ser como Elias. E quero mesmo. Porém esse homem entra num momento de desespero tão profundo, depois de uma grande batalha vencida, depois de dias, de um tempo grande ali vencendo. Ele entra numa exaustão, ele entra num momento difícil, ele entra ali desacreditando dele mesmo e pedindo para Deus a morte. Porque eu não sou melhor do que meus pais. Quando a gente olha a Bíblia, a gente fala assim, esses homens eram incríveis, e eram mesmo. Só que eles tinham a mesma dificuldade que você tem e que eu tenho. Eles enfrentaram os mesmos desafios que eu enfrento e você enfrenta. Essas vozes malditas do inferno vêm todos os dias. E veio sobre a vida de Elias, a tal ponto dele deitar no deserto, debaixo de uma árvorezinha petitiquinha, no sol escaldante, e falar, Senhor, eu quero morrer. Quantas vezes você já quis morrer? E esse Deus, que não veio para massacrar a humanidade,
que não veio para apontar o dedo e falar você, mas ele veio para trazer a luz. E sabe o que eu acho mais lindo da Bíblia? Que eu não vejo Deus condenando, eu vejo Deus cuidando. E por que a gente quer condenar as pessoas? Quando Elias vai e pede a morte, Deus não manda um raio e mata ele. Vai lá, ridículo, faz um monte de coisa e agora quer morrer. Não, ele manda pão e água. Descansa, come, bebe. Gente, vocês estão entendendo a simplicidade da palavra? Vocês estão entendendo como que Deus é lindo? No momento que você está se sentindo um nada, um fracassado, a pior mãe do mundo, o pior dos maridos, o pior dos filhos, Deus vem e olha para você com amor e fala: descansa, come, bebe, levanta e anda, porque o caminho ainda é longo. Foi o que ele falou para Elias. Em todas as minhas crises existenciais, você teve, pastora? Tem até hoje. Que eu tenho vontade de largar meu ministério, que eu tenho vontade de largar de fazer tudo, que eu tenho vontade de desistir, que eu tenho vontade de largar a mão, que eu tenho. Tenho, pastora? Tenho, irmãos. E não é novidade para vocês. Tenho vontade de desistir. Deus fala: Carla, calma, come, bebe, descansa. Agora levanta e vai, porque tem muita coisa ainda para fazer. Deixa eu falar isso para você. Irmão, se não falou, experimenta, vai, porque é bom demais. Quando você está lá, acabadão, e Deus vem e te fala, bate aqui e fala: respira, come, como é, se alimenta, se fortalece. Isso tudo ele está dizendo: Carla, você não está sozinha. Ele diz para Elias: você não está sozinho, filho. Olha aqui, da forma mais improvável, Deus manda comida e água, descanso. Só que depois sempre a resposta de Deus é: agora continua. Você nunca vai ver Deus: agora fica aí, desgraçado. Não, Deus fala: calma, recuperou? Agora vai. Nós vemos um homem, Jonas, fugiu do propósito de Deus, se enfiou lá na barriga do peixe. A última das criaturas. Depois nós vemos esse homem se recompor de novo, pela ajuda de Deus, pela graça do Senhor. Ele se recompõe e continua a sua missão. Uau! Homens maravilhosos, homens usados por Deus. Gente, por que muitas vezes a gente quer desistir de tudo? Se sentir na última das criaturas, achando que não pode, que não consegue, que não é para nós. Os homens da Bíblia passaram por isso. E por que não falar de um dos mais conhecidos, Davi? Insignificante, mata um gigante quando todo mundo estava com medo, assume o trono. Um improvável, um de nada, de pastorzinho de ovelha, se torna o rei, o maior dos reis, o maior, o homem conhecido segundo o coração de Deus. Nós vemos ele falar no Salmo 51: Senhor, não retira de mim teu Espírito Santo. No momento de calamidade, de dor, o homem que cai em adultério, entra num quadro terrível de dor pela perca do filho, porque ele sabia o que ele tinha feito e acaba com toda essa, de ter traído, de ter matado, de pedido para matar alguém, agora perde o filho. Nós vemos ele prostrado, de cara no chão, pedindo a Deus misericórdia.
E Deus não vem e fuzila e mata e destrói. Nós não vemos Deus pisar na garganta de Davi e falar: agora já era. Não. Nós vemos Deus cuidando, restaurando, tratando. E nós vemos, colheu as consequências do erro, sim. Que todo erro que tem consequência e é pago. Porém, nós vemos Deus continuar uma trajetória através da vida de Davi. Irmão, se você em algum momento da sua vida caiu, e se você está se sentindo a última das criaturas, eu quero dizer para você: teu pecado tem consequência, sim. Porém, Deus não te joga fora. Deus não é aquele que nos esmaga, aponta o dedo e diz para nós: você não vale nada. Você é feio, você é fraco, você não devia ter feito. Não, Deus cuida, Deus traz comida, Deus traz água, Deus traz paz, Deus traz refrigério. E diz: agora levanta e continua. Todos, existem tantos personagens, lógico que eu não vou trazer todos aqui para nós. Muitos personagens bíblicos que pode refletir a glória de Deus sobre aqueles que estão se sentindo a última das criaturas, achando que não tem mais jeito. Elias achou que não tinha mais jeito, Jonas achou que não tinha mais jeito, Davi em determinados momentos achou que não tinha mais jeito, mas Deus sempre pega pela mão e fala: eu estou contigo. E essa palavra não é sobre Davi, não é sobre Elias e não é sobre Jonas, é sobre as Carlas, é sobre... Fala seu nome aí, 1, 2, 3. Fala seu nome, 1, 2, 3. Essa palavra é para as Carlas, Joãos e Marias, Pedros, Tiagos, todos que estão aqui. Deus, Ele acolhe cada um de nós. Ele não nos lança fora. Só tem uma coisa que pode nos manter afastados de Deus: a nossa insistência no erro e no pecado. Porque isso nos distancia de Deus. Deus tenta, mas o nosso pecado nos afasta dele. Então lança fora os seus pecados e se sinta acolhido pelo Senhor. Quem pode dizer amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no texto de João, capítulo 4. E eu quero brevemente trazer a continuidade dessa palavra a respeito do cuidado de Deus para conosco, através desse texto de João 4, a partir do versículo 7. É um texto muito conhecido também, que fala sobre uma mulher, a mulher samaritana. E eu quero te apresentar esse Deus, esse Jesus, esse poder tão lindo, que encontrou uma mulher e que hoje também nos encontra. 4:7 de João diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não tenha mais que tirar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém?
até aqui. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar nesse texto, dando continuidade sobre a palavra de hoje, que é: Jesus sempre está atento a cada um de nós. Ninguém, e vou reforçar, ninguém que está aqui hoje é insignificante aos olhos do Senhor. Todos nós somos conhecidos de Deus. O Senhor sabe quem você é e te conhece pelo nome. E esse texto traz uma abertura, porque Jesus, primeiro ponto que eu quero dizer, quebra barreiras para alcançar pessoas. Jesus quebra barreiras colocadas pela humanidade para salvar vidas, para trazer clareza, para trazer paz, para trazer refrigério, para trazer vida e vida em abundância. Esse texto diz: uma mulher, em determinado momento ela chega onde Jesus estava, no poço onde ela ia todos os dias buscar água, porque ela tinha uma vida. E essa mulher era samaritana e judeu. Jesus era judeu, como todos nós já sabemos. E judeus e samaritanos, não vamos entrar nessa questão agora teológica, dá uma explicação gigante, mas nós não vamos entrar. Mas para que quem não sabe ainda entenda, judeu e samaritano não era um povo muito amistoso. Tinha suas particularidades. E Jesus, quando essa mulher chega para tirar água com todo o equipamento, para cumprir a sua missão, ela sendo samaritana, ele sendo judeu, numa tradição em que mulher não podia conversar com homem, muito menos nessa qualificação de samaritano e judeu. Numa tradição rigorosa, Jesus pede para essa mulher: me dá água, dá-me de beber. Porque ele não tinha equipamento, não tinha balde, não tinha corda, não tinha nada para tirar água. Era um pedido simples. Porque Jesus, para se aproximar daqueles que precisam dele, ele usa uma forma simples. Irmão, Jesus não é complicado. Muitas vezes nós estamos querendo inventar a roda e Jesus diz para nós: eu sou simples e descomplicado e eu quero chegar perto de você. Ele rompeu uma barreira religiosa, ele se aproxima de uma mulher, ele pede água, ele faz algo simples, mas poderoso. Uma conexão com alguém que ele sabia que precisava dele. Você entende que quando nós queremos, isso é uma estratégia, que quando nós queremos nos aproximar de alguém, ou eu faço um pedido, ou eu ofereço ajuda. Jesus fez um pedido: me dá de beber. Ou seja, quebrou a barreira, chegou perto, ofereceu ajuda. Irmãos, muitas vezes para nós também sermos fonte de ajuda nesse mundo, como Jesus foi, nós precisamos romper preconceito. Muitas vezes nós estamos pior do que aqueles 2 homens religiosos, que aquele homem estava ali na beira do caminho precisando de ajuda e eles passaram, porque eles eram homens de Deus e aquela pessoa estava ali. Nós também precisamos seguir o exemplo de Jesus e muitas vezes quebrar barreiras. Existe muita gente morrendo perto de nós. Existe muita gente dentro da igreja, muitas vezes entristecida, precisando apenas de um abraço teu, de um carinho, de um consolo, de uma palavra, da sua amizade. E a gente complica demais as coisas, achando que Jesus vai nos usar em qualquer outro lugar, e vai. Porém, existem pessoas da nossa família muitas vezes precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de atenção. E o que nós temos feito com isso? Jesus foi lá e quebrou o preconceito. O fulano, não tem irmão. Jesus simplesmente foi lá e rompeu. Jesus é simples. E por que a gente muitas vezes quer ficar complicando as coisas? Segundo ponto, Jesus revela a sede do coração daquela mulher. Quando nós continuamos a leitura do texto, Jesus pede de beber. Mas ele entende que aquela mulher tem uma sede muito maior do que a dele. A dele era sede física, mas aquela mulher tinha uma sede de paz, de
algo muito mais profundo, porque ele oferece a água que ele tinha, a água vida, a água viva. E aquela mulher falou: cadê? Cadê? Sabe essa água que você tem? Porque Jesus dá. Você também pode oferecer às pessoas. Jesus, ele revelou àquela mulher, ele mostrou para aquela mulher que lá dentro dela tinha uma sede de algo mais. Irmãos, você tem essa sede de algo mais, que é Jesus? Porque Ele é a água viva. É aquela água que nós falamos aqui, que mata a sede do desespero, da agonia, da tristeza, das incertezas, dos medos. E Ele está disponível. A gente não precisa de coisa mirabolante para ter acesso à água viva. Nós precisamos apenas nos conectar a Ele e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Me dá, como aquela mulher, me dá dessa água. Me dá dessa água. Se de repente você está com essa sede, fala para Ele: Senhor, me dá dessa água. Irmãos, é tão lindo o que Deus faz. É tão poderoso o que Deus faz. Essa mulher, ela tinha uma história. Essa mulher tinha uma vida, e que pelo relato de Jesus, era uma vida um pouco complicada. Porque era uma mulher que já tinha passado por 5 relacionamentos. Eu não estou julgando pessoas que já passaram por mais relacionamentos. Porém, são 5 histórias na vida dessa mulher. 5 maridos, 5 famílias que não tiveram continuidade. Com certeza isso ficou cicatrizes, dores, angústias, mágoas, e tantas coisas que essa mulher estava. E Jesus identificou a dor, a agonia, o que ela estava passando. E daí? Eu não sei se vocês entendem a passagem. Ele pede para beber, depois ele oferece a água que ele tem. E quando aquela mulher recebe a água que é Jesus, porque a água na Bíblia significa vida. Gente, quando você tem um pouquinho só de conhecimento, não precisa ser muito, nós entendemos o poder da água. A Bíblia toda fala que por onde as águas passam, ali há vida. Onde tem rio, há vida. Se você coloca uma planta e você molha, você coloca água, ela floresce, ela fica bonita. Mas aonde não tem água, seca. E Jesus estava oferecendo essa água àquela mulher, a água que ia trazer vida. Por onde o rio passa, por onde a água passa e por onde Jesus, que é a água viva, passa, começa então a ter ali uns raminhos verdes. Daqui a pouco começa a florescer, começa a crescer, começa a florescer, começa a crescer, dá fruto, e o fruto sempre abençoa outras pessoas. Esses dias eu e a pastora Sônia estávamos comentando de uma pessoa, lógico, eu não vou falar o nome, mas uma pessoa que nos enche o coração. E nós falamos assim: pastora, você viu aquela pessoa? Que coisa linda que Deus tem feito. E como aquela pessoa tem se transformado de uma pessoa ranzinza, rancorosa, magoada, triste. Hoje é uma pessoa comunicativa, tem todas as lutas, as tribulações, mas hoje consegue ter uma palavra de otimismo, uma palavra de esperança, uma palavra. Por quê? Porque a água que é Jesus passou e ela tomou, experimentou e está vivendo abundantemente. Essa água
água que essa mulher experimentou. Gente, e novidade para quem ainda não sabe: Jesus, a água viva, está disponível aqui para cada um de nós. E eu quero te dizer algo mais profundo. O que aconteceu com essa mulher depois que Jesus falou sobre ela? Ela tomou da água viva chamada Jesus. Ela sai e começa a dizer para todo mundo sobre Jesus. Estou dizendo de forma simples que Jesus faz uma obra em você e depois através de você. Jesus não dispensou uma samaritana que ele podia ter olhado e desprezado, mas ele acolheu, tratou e a enviou. E está achando que vai ser diferente comigo e com você? Jesus trata de nós, se você deixar, se você beber, se você quiser essa água, e depois ele te envia poderosamente para fazer algo extraordinário. Essa mulher saiu para a cidade dizendo sobre Jesus, querendo trazer as pessoas até Jesus, porque ela tinha tomado. Aquele homem sabia da vida dela, aquele homem era um profeta, aquele homem era um homem de Deus. E hoje nós temos essa possibilidade de sermos tratados quando precisamos, porque Ele não nos rejeita. De sermos cuidados com as nossas mentes, das nossas emoções. Nós podemos ser cuidados. Só que muitas vezes nós preferimos ficar escondidos, isolados, magoados. Não, me deixa aqui, me deixa quieto. E Jesus está falando: não quero te deixar quieto, eu quero te trazer para perto. Eu quero cuidar de você e depois quero usar você para fazer algo também extraordinário. Aonde você for, você será um canal de comunicação, de evangelismo, por onde você passar. Você pode dizer amém? Essa mulher samaritana nos ensina que ninguém está fora do alcance do Senhor. Ela não tinha nada que a qualificava. Mas Jesus não precisa de qualificação. Jesus precisa apenas ter um encontro com você, comigo, para que Ele faça algo extraordinário. Mesmo quando a vida pareça sem sentido, Jesus se aproxima e oferece a cada um de nós água, vida abundante. Eu te pergunto: você quer tomar dessa água? Então não se esconda, porque no momento de dor a gente quer isolamento. E isolamento traz morte. Temer por quê? Se isolar por quê? Se Ele é disponível. Jesus te chama. Ele é a luz que vence as trevas. A mulher samaritana encontrou uma razão para viver. Que nós também possamos encontrar uma razão para viver. E essa razão se chama Jesus. A luz dele brilha nas trevas. E quando a luz dele brilha, o pessoal do louvor quiser subir. Quando a luz dele brilha, as trevas vão embora.